nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir deles aqui, como que tá? Ouvir a voz do Senhor. É difícil, tem momentos que é super difícil, né? Ouvir a voz de Deus e obedecer. Vamos começar ali com Pedro? Oh, meu Deus. Pedro Messias. Começando que a voz do povo não é a voz de Deus. Ótimo. Ponto. É, né? A yes. gente perde aqui, nesse rolê aqui. Esclarecendo. Detalhe. É verdade. A voz do expressão povo é a voz de Deus. A Mentira. multidão é... É louca, maluca. A gente é doido. Mas assim, principalmente nessa pandemia, eu acredito que nós, enquanto igreja, a gente não tem outro caminho se não for ouvir a voz do Senhor. Então, tipo, a nossa audição vai ter que estar muito apurada. Ali, sempre pegando nosso pé nas aulas de canto. Gente, audição apurada. Então, nós, enquanto igreja, a gente precisa estar com a audição muito apurada para a gente conseguir identificar o que é voz de Deus, o que é a nossa alma gritando, querendo oitavar o que não precisa oitavar, né? E nós, enquanto igreja, nós precisamos estar com os ouvidos bem apurados para entender o que é Deus falando, o que é a nossa alma gritando e entender que a voz dele, sobretudo, é a direção para a esquerda, para a direita, para frente e principalmente para o alto. Uau. Salmo 121. Você estava aqui quarta-feira, não estava? Quarta a Na gente palavra. E foi exatamente isso. Sobre isso. Não é? isso. O Senhor libera uma isso. palavra para nós e ela não volta vazia Não volta. quando eu retorno com a palavra para Ele agora. E esse retorno da palavra é o retorno da fé. Sim. Eu retorno com fé. Quando a nossa alma está gritando, não há retorno de fé para Deus. Sim. E não haverá respostas. As pessoas buscam respostas, as pessoas pedem, mas elas não sabem pedir e elas não sabem receber. Por quê? A primeira dificuldade é ouvir a voz e saber responder a ela. E então, o que você trouxe é muito precioso. E é engraçado que é um complemento de quarta-feira passada, porque a gente já estava numa ministração sobre a nuvem da glória de Deus, e quarta-feira foi uma chave para poder terminar de destravar tudo. Então, eu fico nesse dito popular que eu trago para a realidade do Evangelho. A voz do povo nunca foi e nunca vai ser a voz de Deus. A voz dele direciona a nuvem para o lado certo, e é para onde a gente precisa estar. Vamos lá. Paulo, e para você, ouvir a voz de Deus, o que é? É tudo, né? A gente, igual o Pedro falou, nossos ouvidos têm que estar sensíveis à voz de Deus, escutando o que Ele quer falar. Porque às vezes a nossa mente, o nosso tempo, o nosso dia a dia, a nossa rotina está tão complicada que a gente não para ouvi-lo, né? Então, é um desafio, dia a dia, ouvi-lo. Porque a gente precisa ouvi-lo nas pequenas coisas, nas pequenas decisões. Então, esse é um desafio. Seguir a nuvem e ouvir a direção de Deus dia a dia em cada decisão que a gente vier a tomar. Geralmente, as pessoas duras, inflexíveis, elas têm dificuldade de se render. Mas aí quando a gente fala de resiliência, foi aquela pessoa que conseguiu passar pelo fogo, se dobrar e ouvir. Fala pra gente sobre isso, Lide, a inflexibilidade, a dureza do coração do homem, né? Sim, e assim, eu percebo que a gente tem que saber identificar não só a voz de Deus, mas aquilo que você também fala para Ele. Porque tem muitas coisas que oramos e que Deus te responde e muitas vezes a gente não dá conta da resposta de Deus. É forte demais. Entendeu? Porque sabe aquela coisa assim de Deus me dá paciência, eu preciso ser mais paciente? Ele não vai te dar a paciência. Ele vai te dar um monte testes. de situação adversa para você ter a escolha de Desenvolver. ser paciente. Na prática, né? Não é Na teoria. prática, né? Então, assim, essa semana, sinceramente, Deus falou comigo de uma forma tremenda, que aconteceu exatamente isso, sabe? Essa semana eu passei por uma situação muito difícil e que eu falei assim, não, agora não tem jeito, eu não vou conseguir continuar trabalhando, meu laser quebrou por uma situação difícil e é muito caro para comprar e eu não tenho R$1 e o que eu faço? Eu sei que no final de tudo Deus proveu, eu tô com um laser novo, já tô trabalhando, não fiquei sem trabalhar nenhum dia, tudo certo, Deus proveu, só que toda essa aflição que eu sofri me deixou angustiada e às vezes a gente reage de formas que não é o melhor. E Deus foi tratando isso comigo. E aí eu cheguei terça-feira na aula para os meninos com essa aflição e estava conversando com a Thalita.
a Thalita Mendonça, do Sei. Patrick, né? E eu falando pra ela, menina, que situação tô passando, porque todo mundo tá enfrentando situações Lógico. assim, né? E a gente conversando, compartilhando, ela falou assim pra mim, Lid, mas você lembra que você falou que você queria morrer vazia? Ai. Porque é uma frase, né, do autor de um congresso que eu fui, que aquilo me encheu, que ele fala que o sucesso é a gente dispor todo o nosso talento à disposição das pessoas e morrer vazio, né? E engraçado que a minha vida constantemente é assim, eu sempre tô dando e chega uma hora que eu falo assim, vixe, e agora? E aí Deus vai, então assim, aí ela falou assim, então, que Deus te dê força, porque você pediu isso para Deus, você queria dar tudo. Então, é assim. Aí eu falei assim, obrigado. Meu Deus. Uau. Então é assim, a gente tem que ouvir a voz de Deus e a gente também tem que notar a resposta dele pra gente, né? Porque é tratamento e Deus está ali me ensinando o que é isso, né? Então a gente se dispõe a viver debaixo dessa nuvem, a seguir esse caminho aí, e a gente se dispõe a não desistir, né? E aí a gente tem que ter o nosso coração aberto, né? E ser atento aos sinais, porque os sinais estão ao nosso redor, né? É sinal, em coisas simples. Não. É isso aí. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você ouve a voz e obedece, a provisão está lá. Entende? Enquanto nós estamos desobedecendo, vai haver falta. Enquanto você não se rende e se entrega ao propósito, não vai haver, porque é o encontro da obediência com a provisão. Aí você encontra o propósito. E aí, nesse centro, existe a provisão. Quando você diz sim ao Senhor, aí há provisão. Muitas pessoas estão com falta, muitas pessoas estão vivendo em necessidades e vivendo num lugar que ainda não é o planejado por Deus. E elas estão duras nessa realidade delas. Mas elas não sabem que se elas se renderem, pisarem nas águas, se elas vencerem o medo, vencer a procrastinação, se elas vencerem aquilo que é apatia, preguiça, a malignidade da alma, você vai encontrar a provisão. É isso que você está vivendo? É isso que eu venho vivendo, sim, porque eu costumo dizer que Deus ele nos deu livre-arbítrio, né, para dizer sim ou não. Mas a partir do momento que você decide se render, a partir do momento que você decide falar, Deus, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade, eu acredito que você não tem mais livre-arbítrio para dizer sim ou não. Você deixou a sua vida na mão dele, então você tem que fazer o que ele pedir. Faz assim. Mas assim não, você deixou a sua vida na mão dele, então você já não tem mais livre-arbítrio. Ele que toma as decisões por você. E quando você obedece, quando Tanto você é decide que a gente obedecer... se torna novamente escravo por amor, né? A gente não tem mais livre-arbítrio, porque eu não quero mais a minha vontade, mas sim a vontade dele. E quando a gente obedece, Deus ele opera de uma forma sobrenatural. Há sinais, através de pessoas, ele vai falando, ele Deus vai vai mostrando, prover. ele vai provendo. É só crer e confiar, ter fé, né? Crer, confiar e ter fé. Quem sabe esse bate-papo aqui vai destravar você, vai liberar a sua mente para viver um novo tempo, uma janela nova do Senhor, e você vencer e parar de... tanto é que tem os decretos, né? A gente tem que tomar muito cuidado com novos decretos ou palavras proféticas liberadas, porque eu foco na palavra, eu foco no que já está desenhado para mim, porque eu vou evitar de dar decretos em cima de uma opinião minha, porque por isso que eu gosto muito de orar em línguas. Eu parei de orar em defesa própria, eu parei de desenhar um próprio caminho, eu parei. Tanto é, gente, que quando eu comecei a orar em línguas, quando eu comecei a orar em línguas mesmo, hora após hora, nasceu a casa de oração. E Vânia ainda resistia.
Não, imagina, não cabe, não dá, não dou conta. Comecei a orar em línguas. O Espírito Santo foi quebrando as travas, o Espírito Santo foi tirando o medo e construindo uma estrada para passar. E de repente nasceu o ministério. O meu esposo, de repente também, através do hora após hora, disse sim, porque ele nunca dizia sim para que a casa nascesse. Ele falava, você já faz um Pacto Rosa, você já faz programa de rádio, você já faz um programa de TV, tá ótimo. Mas o Senhor tinha a casa para poder receber os filhos e era muito além de nós. E aí, quando a gente se rendeu, ouviu a voz do Senhor, veio toda a provisão. Nós passamos a pandemia passada, 8, 9 meses de porta fechada. Como sustentar uma estrutura como essa? Como vai ser? Aí a gente dormia? Sim, porque não nasceu de nós, nasceu da vontade perfeita do Senhor. Sabe aquela palavra que marcou tanto seu coração? Onde há propósito, existe provisão? Sim. É quando você obedece. É quando você se rende. Quantas pessoas Deus está mostrando esse lugar para estar aqui? Deus estava te atraindo a esse lugar. E a hora que você disse sim, veio a provisão. Ministerial, em todos os sentidos. Destravou. Realmente você vê seu filho tendo um ministério, tendo um lugar que acolhe. O esposo tem um lugar ministerial. Quer dizer, o Senhor proveu. Isso é muito profundo, porque a cada passo que você toma debaixo da vontade de Deus, há um destravar em alguma área na sua vida. Sempre vai ter um destravar. Exatamente. E é lindo, né? Que quando a gente vê que... Porque a gente sempre acreditou, a gente sempre tentou, buscou, mas por que agora? Porque a gente entendeu realmente, né, a voz de Deus e aí a gente conseguiu esse destravar. Então a gente vê essa mudança, assim, né? Exato. O Rudy é uma outra pessoa, a nossa vida tá de um, né? Então a gente tem conquistado coisas que a gente não esperava e Deus tem feito muitas coisas. É muito mais do que palavras bonitas. Sim. Deus, eu entrego minha vida, faz o teu querer. Não, a gente tem que praticar isso. Porque muitas vezes não é fácil, né? Como a senhora disse. Às vezes até dói. Por exemplo, você está num momento assim de preparo, né? E aí surge uma necessidade, alguma coisa no seu coração. Ora no Espírito. Ora no Espírito e termina agradecendo. Senhor é o Deus da provisão. Gente, Deus é tão incrível que no Salmo 23 tem as 7 características de Deus. No Velho Testamento, Deus se apresentava como Jeová Jirê para Abraão. Entende? Ele se manifestava como Jeová com nomes para provisão naquele determinado momento. Só para Moisés que ele se mostrou como Senhor. E aí no Salmo 23 tem as 7 características de Deus. Agora, em Jesus, que é o verbo, a palavra, existe Deus em tudo. Então nós podemos nos manifestar em Jesus. E aí, quando eu me entrego a esse lugar, eu vou viver tudo que Ele conquistou. Nós temos que vencer a nossa mentalidade, vencer a nossa alma que ela angustia, ela deprime, ela olha uma situação e fala agora não dá, ela vê o mar, ela fala eu não vou pisar. E aí Deus fala então, você vai ficar aí nesse lugar.